e depois 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. 2 Tessalonicenses 2, verso 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pai Celestial, ajuda-nos nesta noite, abençoa teus filhos através da internet e nos dê a advertência desse dia e antes do arrebatamento, estes acontecimentos, Pai, para que nós possamos estar alerta, desperto para o momento da chamada e reconhecer a voz. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos? É um tempo, um tempo de apostasia, O profeta, na mensagem de perguntas e respostas número 15, ele diz que a apostasia não é perdição. Mas São Paulo, ele diz que antes que o homem do pecado se manifeste, o anticristo, porque o mundo está esperando um homem, alguém, para resolver os seus problemas. O Brasil também busca um homem para resolver os seus problemas há muitos anos. A Argentina também, os Estados Unidos também estão buscando, elege um homem, aquele não resolve, elege outro, aquele não resolve. E assim vai indo. Israel também está buscando, o mundo todo está buscando. Quando São Paulo mesmo disse, eu ainda, quando estava convosco, eu vos advertia, falava sobre essas coisas. O apóstolo São Paulo, ele esperava o arrebatamento do seu dia. Ele esperava o anticristo no seu dia. Você pode ver que a forma que ele pregava, sendo que como profeta, há coisas que Deus não mostra tudo a um profeta. O que Deus mostra para um profeta é somente o que vai acontecer naquele dia ali. E ele traz profecias futuras, mas o que ele enxerga é o que está acontecendo no dia. Então, ele estava aguardando a ressurreição, ele disse, nós que estamos vivos, seremos mudados, transformados. E ele estava falando aquilo para o futuro e crendo que aquilo ia acontecer naquela hora. Então, para você ver a fé, o grau de fé que o apóstolo São Paulo tinha, que ele transmitiu para aquela igreja do seu dia, que ele transmitiu. Agora, eu estava pensando em Abraão. Quando a gente pensa em apostasia, a gente pensa em Abraão. Um eleito, um homem chamado de Deus, ele foi um apóstata, porque ele deixou a terra prometida, no tempo da fome, foi para o Egito. Por que ele fez aquilo? Porque ele não tinha ainda recebido um novo nascimento dentro da terra. Aí, quando veio a prova, ele se apostatou. Nós vemos que aquele homem que saiu de Jerusalém e foi para Jericó, ele foi um apóstata também,
que aconteceu com ele? Ele caiu na mão dos salteadores, que quase lhe mataram. Quem salvou ele foi um samaritano, foi um apóstata. E também Abraão, você conhecendo a história de Gênesis capítulo 12, você vai ver que Abraão também perdeu a esposa, né? E muitos problemas aconteceram por causa daquela decisão dele. Ele não pôde confiar inteiramente em Deus. Você vai confiar inteiramente em Deus quando você vence todas as provas que Deus coloca diante de você. Deus coloca, Ele te dá força para você vencer. Nunca vos veio tentação que não fosse humana, disse o apóstolo São Paulo, capítulo 10 de 1 Coríntios. Toda tentação que vem para nós é humana, não vai além das nossas forças. Então, Abraão, agora, depois que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, a circuncisão é o tipo do novo nascimento. Circuncisão quer dizer, tirando fora o excedente. Então, quando Abraão foi circuncidado, toda a sua casa, toda a sua igreja, ele era um povo diferente de todos os povos da terra. Ele passou a ser um povo, uma família diferente, uma igreja diferente. Então, Abraão circuncidou Ismael, circuncidou toda a sua casa, Eliezer. Agora, depois que ele foi circuncidado, Deus em carne humana lhe apareceu. O seu nome foi mudado depois da circuncisão, que é um tipo do novo nascimento. Aí é onde nós chegamos com alguns crentes, alguns ministérios que ainda não receberam o sinal da circuncisão. Falando espiritualmente, não a circuncisão da carne, a circuncisão do coração, onde Deus prometeu nos dar um novo espírito, um novo coração. Aí você se atrapalha com a mensagem por falta de novo nascimento. Você pode ver que Ló nunca circuncidou. Ló nunca recebeu esse sinal, ele não permaneceu com Abraão. Ele escolheu Sodoma. E ele não recebeu a visita de Elohim, recebeu a visita de 2 anjos, através da intercessão de Abraão. Então, Abraão, ele chegou no tempo de apostasia, mas ele nunca se apostatou depois da circuncisão, que é um tipo do novo nascimento. Agora, o apóstolo São Paulo disse que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Veja, nós estamos num tempo de apostasia. Coisas que vêm acontecer antes do arrebatamento. Agora, quando vem o arrebatamento, logo depois do arrebatamento, vem a grande tribulação. Mas antes disto, haverá um tempo de apostasia. Veja que Abraão deixou a terra prometida por causa da seca. O gado começou a morrer, não chovia, não tinha capim. No Egito tinha capim. No Egito tinha mantimento. No Egito tinha fartura. Parecia que tinha Deus, mas não tinha. Nós lembramos também de Noemi, quando veio o tempo de seca em Belém, que faltou pão, e Belém é a casa do pão de Deus. Noemi, Elimeleque, seu esposo, seus filhos, Marlon e Quirion, migraram para as terras de Moabe. E lá seus filhos casaram, o esposo morreu, os filhos morreram. Ficou ela e as 2 noras, Ruth e Orfa.
Agora, veja, Noemi tinha, junto com o marido e os filhos, se apostatado. Veja o que traz a apostasia: morte, separação, né? Porque morte é separação. Então, ela tinha que regressar porque ela ouviu uma mensagem que Deus tinha visitado Belém, tinha chuva, tinha colheita, tinha bênção. Só que eles não esperaram a bênção. Eles foram para um lugar fácil. Foi como Ló. Ló saiu junto com Abraão do Egito, mas houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão disse: a terra está diante de nós, Ló. Você tem muita gente, muito gado, muita riqueza, eu também tenho. E essa contenda entre nós. Agora, mas por que a contenda entre eles? Por causa de pasto. Abraão tinha, Ló também tinha. E Ló estava com os olhos em Sodoma, porque as campinas eram mais bem regadas, a Palestina era muito seca, não chovia muito, e Sodoma havia muita prosperidade ali. Então Ló decidiu. Abraão disse: só está diante de ti, tu que escolhe. Deus fez o homem com livre-arbítrio, está diante de você. E Ló disse: não, tio, eu vou por aqui. Veja, Deus tinha chamado Abraão e dado a Abraão a promessa de uma terra que manava leite e mel. Primeira coisa que ele encontrou lá: seca, gado morrendo. Aí ele se apostava. Então, Abraão tinha que ter uma experiência com Deus. Você pode ver que ele não se apostatou mais. Ló, a ganância, a cobiça, né? A concupiscência dos olhos, né? Porque ele olhou. Veja em Gênesis capítulo 13. Ele perdeu a esposa, perdeu a família, por causa da ganância, por causa da concupiscência dos olhos. Ele viu uma igreja mais bonita, um povo mais lindo, que cantava melhor. Primeira guerra que houve, Sodoma perdeu. Sodoma tinha dinheiro, tinha ouro, mas não tinha estratégias de guerra. Você pode ver que quem defendeu Ló, quem tirou Ló do cativeiro, foi Abraão, com 318 homens. Abraão tinha os seus homens treinados. Ló foi levado cativo, perdeu tudo que tinha, por causa da sua escolha. Então, é necessário que venha esse tempo de apostasia. É o que nós vivemos agora. Houve apostasia nos dias de Paulo, em cada era houve. E nós estamos aqui no último tempo, na era da esposa, e esse é um tempo de apostasia, porque tem que manifestar. Eu estou lembrando aqui de 1 Coríntios 11, parece verso 17. É necessário que haja heresia para que os sinceros se manifestem. Você sabe que existe coisa que Deus não dá explicação. Ele não dá explicação. Veja só, ele traz uma mensagem. O pastor Osmar prega numa fita, traz uma mensagem de cura. Foi que Jesus trouxe. Juntou muita gente. Que igreja tão linda, que povo que cantava bonito. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Milhares de pessoas. E em São João 6, Jesus não confiava neles, porque sabia que eles eram incrédulos. A palavra nunca tinha descido na sua alma. Então, ele teve que trazer uma mensagem
para que eles tomassem uma decisão. Você já pensou, ele trouxe uma mensagem, não deu explicação alguma. E aqueles 70 pregadores foram todos embora. Pregadores, apóstolos, homens que ele enviou de 2 em 2, homens que Jesus até disse, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Aquela multidão, Jesus disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Olha, Moisés tinha ensinado que não podia comer nem carne de porco. Veja ali em Levítico, as carnes que tinha que comer, que não tinha que comer. Agora vem esse aí dizendo que tinha que comer a carne dele e beber o sangue dele. Era gente demais. O cenáculo não cabia todo aquele povo. Tinha que ter uma mensagem para selecionar aquele povo. E Jesus não deu explicação. Ele não deu. Depois São Paulo, como profeta, disse que o pão era o seu corpo, o vinho era o seu sangue. Pareceu tão simples, né? Eles foram embora por uma coisa simples, que eles não entenderam. E Jesus também não abriu o entendimento deles, porque eles eram uma outra semente. Eles não eram ovelha daquele aprisco. O Pai nunca tinha trazido eles para Jesus. Jesus diz, todos que o Pai me deu, não perdi nenhum, com exceção do filho da perdição. Vamos ver aqui na Era de Laodiceia. Era de Laodiceia, no parágrafo 114. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Este verso não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e atravessará a tribulação. A verdadeira igreja, que é a esposa de Cristo, que é a mensagem do dia, ela não passa pela tribulação. Eu estou falando de apostasia. Agora, ela enfrenta o desafio da apostasia. Porque há aquela mensagem que não tem explicação. Por exemplo, o rapto não tem explicação porque é fé. O novo nascimento não tem explicação porque é fé. E é um tipo da circuncisão. Aí vem algo que não tem explicação. Você quer explicação, mas não tem. E Abraão não explicou nada. O irmão Branda disse que Abraão, como profeta, ele via fogo caindo em Sodoma, antes de receber a visita dos anjos. Ele via fogo caindo. Ele não falou para Ló. Ló não vai para lá porque vai pegar... Não, Ló era um crente morno. Ele era justo, mas ele não era eleito. Não adiantava falar para ele. Parece na semente da discrepância, o irmão Brana disse, que Abraão via fogo caindo, mas não falou para Ló. Ló não era noiva. Era uma mensagem que Abraão tinha que guardar para ele. Nós estamos chegando nesse tempo, quando Deus está falando com você, é para você. Não tente botar na internet. Não tente falar para A, para B. Não, é para você. Eles não vão crer. Eles vão blasfemar. Eles são apóstatas. Não chegaram ao novo nascimento nessa mensagem? Se ele significasse isso, ele o teria anunciado. Mas disse, eu te guardarei da hora da tentação. Falando na era de Filadélfia, não é Laodiceia, Filadélfia 114. Essa tentação
é exatamente como a tentação no Éden. Você conhece a história do Éden, né? Eva foi tentada. E a tentação foi, a serpente tentou Eva. Com quê? Palavra. E o profeta diz que essa tentação é exatamente igual à do Éden. Palavra. Mensagem. A tentação no deserto, quando Jesus, depois de ser batizado, Satanás tentou ele com palavra. Jesus venceu com a palavra. Eva, porque estava fora do lugar, caiu. Ela tinha que imediatamente chamar o seu marido, seu pastor. E espera um pouquinho aqui. Pastor serpente. Vou chamar meu pastor Adão. Não, ela parou para ouvir. E caiu. Morreu. Levou o mundo a um caos. Então, a tentação que há de vir. Veja que o tempo, Jesus disse, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Isso ele falou no ano 30. 40 anos depois, Tito cercou Jerusalém. Por 1 ano e meio. Quem conhece a história sabe. Ninguém saía e ninguém entrava. Eles comeram o que tinha. Esvaziaram o supermercado. E passaram a comer os filhos um dos outros. Eles disseram. Quando Pilatos, Jesus estava sendo julgado diante de Pôncio Pilato, caia seu sangue sobre nós e os nossos filhos. Eles é que tinham pronunciado o juízo. Ninguém saía nem entrava. O exército romano, Tito, grande general. Depois rebentaram o portão de Jerusalém. Eles abriram. Os judeus chegaram a um ponto que eles eram tão apegados ao dinheiro como Jacó, que eles começaram a engolir as moedas dele, abrir a barriga deles e o dinheiro cair. Você vê isso na história. Então, terá que vir uma tentação. Você pensa que tem luta em casa? Problema com os filhos? Não, isso aí é somente para você orar mais. Para você ser mais cristão, ter mais amor. Nós seremos tirados antes, mas agora no momento. É um tempo de apostasia. Não adianta você tentar explicar, não. Alimente. Com a mensagem que nós temos hoje. Vai alimentando sua alma. Isso é tempo de apostasia. Ló disse, não, tio, eu vou por aqui. Então vai. Deus tinha chamado Abraão, não foi ele. Deus chamou você. Deus me chamou. Ela será uma proposição muito convidativa, sustentada em oposição direta ao mandamento da palavra de Deus. E, no entanto, do ponto de vista da razão humana, ela será muito esclarecedora e causadora da vida, de modo a enganar o mundo. Somente os eleitos não serão enganados. A tentação virá como segue. O movimento ecumênico que tem começado naquilo que parece um belo e abençoado princípio, aí os olhos, né?
Foi como no jardim do Éden, os olhos. Eva viu que era agradável aos olhos. Ló levantou os olhos. Davi levantou os olhos e viu quando Batseba estava se banhando nua e a desejou. E ali veio a morte. Veio um tempo que ele pensou que seria bom por ser rei, mas estava quebrando o mandamento, os olhos. E Tiago fala sobre a concupiscência dos olhos. Vamos seguindo aqui. Cumprindo a oração de Cristo, que todos possam ser um, torna-se tão forte politicamente que ela faz pressão sobre o governo para obrigar todos a se unirem com ela, quer direta ou através de princípios promulgados em lei, de modo que nenhum povo será reconhecido como verdadeira igreja. Parece na Guiné-Bissau, agora há pouco, uma nova lei que está obrigando aos cristãos, inclusive até o irmão José Brana, inclusive tem uma nota, pastor Mendes me mandou, da Voz de Deus. O irmão José Brana teve que tirar o escritório da Guiné-Bissau. Eu não sei se é Guiné-Bissau, é Guiné Equatorial. Tem a Bissau e Equatorial que fala espanhol. Uma lei, cultos, orações, para ser feito, tem que ter a autorização do governo, e aquelas igrejas têm que estar ligadas. E a igreja que não está ligada tem que estar ligada com uma outra igreja que é ligada ao regime do governo. Quando eu fui em Angola, enfrentei esse problema. Um pastor da mensagem, já ligado ao governo, disse para aquele outro pastor, nosso amigo, que não era para fazer culto sem autorização deles. E nós precisávamos viajar o país. Ir a Lubango, a Uíge, de repente algum de Uíge está me ouvindo. E eu disse para o pastor assim, por fé, não vamos procurar ele, vamos embora. Gente, os demônios quase nos mataram na África. Tivemos culto, estivemos no Lubango, tivemos... Irmão Joaquim Pina deve estar me ouvindo, ele estava acompanhando. Os demônios tentaram jogou nosso carro, quase desceu o precipício, ficou assim, ó, uma Cherokee. Quando nós estávamos vindo, parecia uma nuvem de demônio na nossa frente, vindo do Uíge, uma das províncias mais dominada pelos demônios e a feitiçaria, e eu estive pregando ali. E foi um culto muito tremendo. E quando nós estávamos voltando, Satanás quis me matar. A mim e os irmãos estavam ali. E o carro rodopiou e chegou na beira do precipício e parou. Caísse lá, já era. Então, na Guiné Equatorial, eles estão com uma nova lei sobre cultos. Como tem também em Luanda, em Angola, né? Capital Luanda. E ali um pastor, inclusive eu conheço ele, é ligado ao governo, todas as igrejas da mensagem é ligada à organização dele, e os pastores que não são ligados não podem ter cultos. Fiquei 2 semanas ali, viemos e tivemos um bom trabalho ali, pela graça de Deus. Não vai muito longe que o governo, não importa que seja esse ou outro, direita ou esquerda,
Porque, gente, o que entra à direita e entra à esquerda, o que vai mandar é o Congresso. É o Congresso que manda. Uma lei terá que ser assinada para vir um momento de aperto. Porque haverá somente um pequeno grupo aqui na Terra. Não é muita gente, não, é um pequeno grupo que crê. Nós que estamos de aluguel aqui, é só entregar a chave. Mas vocês já foram instruídos, sabem como se alimentar. Que quando esse momento vem, vocês têm alimento em casa. Se me levarem para a prisão, consumirem comigo, vocês têm alimento. Agora, que isso vai acontecer, vai. Agora é momento de apostasia. É momento quando irmãos ligam e dizem, pastor, eu acho que eu vou com o pastor fulano. Era como Ló, eu vou por esse caminho, eu vou a Sodoma. Ele tem livre-arbítrio. Ele não tem certeza da sua fé. Ele não passou por uma circuncisão. Agora, depois que Abraão passou, aquela experiência, aí a coisa foi diferente. Eu não posso deixar de dar isso aqui para vocês. Ele disse, torna-se tão forte politicamente que ela faz pressão sobre o governo para obrigar todos a se unirem com ela, quer direta ou através de princípios promulgados em lei, de modo que nenhum povo será reconhecido como verdadeira igreja, a menos que esteja sob domínio direto ou indireto do concílio. Nós temos a besta e a imagem da besta. Nós temos a besta, a Igreja Católica Romana, e temos a imagem, aquela coisa semelhante que são suas filhas, as denominações. Os pequenos grupos perderão seus direitos, privilégios e etc., até perderem toda a propriedades e direitos espirituais com o povo. Eu vejo que muitos pastores têm construído mausoléus, grandes tabernáculos onde eles têm investido milhões e milhões. Isso aí, eles estão fazendo isso aí para o anticristo. Vai servir de depósito, de abrigo. E o anticristo virá com muita astúcia, muito religioso. Ele vai resolver os problemas do mundo. Vai dominar os judeus. Ele vai dominar os judeus. Com aquela aliança que Roma vai fazer com os judeus, vai dominar. É como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Por exemplo, agora, a menos que a associação ministerial aprove, em muitas, se não na maioria das cidades, uma pessoa não pode alugar um prédio para serviços religiosos. Agora nós ainda podemos. E a imobiliária ali sabe que aqui é para serviço religioso. A dona daqui sabe que é para serviço religioso, que escuta os cultos aqui atrás. Mas antes do rapto, tem essas coisas para acontecerem. Veja, Deus levou o mensageiro. De Apocalipse 10, 8 a 11, nos deixou uma mensagem. Não é outra, não é minha, não. Uma mensagem ele deixou. Estamos instruindo vocês aqui para esse tempo de apostasia e de aperto. E é nesse aperto que a noiva sai.
E logo entra a grande tribulação. Quero que vocês entendam isto. Ou vocês pensam que não vai acontecer? Vocês vão comprar fazenda, sítio, guardar muito dinheiro no banco, ter muito dízimo. É bom, né? Muito dinheiro. Como diz, o dinheiro responde tudo. Aí é onde você descansa, se torna carnal, desumano. Se prosperidade fosse bênção, a Igreja Católica era a igreja mais abençoada, universal. Prosperidade é você ter a revelação da mensagem do dia. Para se tornar capelão no exército, hospitais e etc., agora é quase obrigatório ser reconhecido como aceito pelos grupos ecumênicos trinitarianos. Assim sendo, essa pressão cresce. Nós não fomos ainda pressionados aqui. Não entrou um regime ainda. Mas vai entrar. Ninguém vai barrar, é a palavra. Quem constitui os governos? É Deus. E os governos são de Satanás. Daniel capítulo 2. Olha a oração de Daniel. Ó Deus, tu é que estabelece reis, governadores. Quando ele estava interpretando o sonho de Nabucodonosor. Olha, ele disse: muitos serão tentados a prosseguir ligados a este movimento. Pois eles sentirão ser melhor servir a Deus publicamente na estrutura dessa organização do que não servir a Deus, no fim das contas, publicamente. Não, nós vamos continuar tendo culto. É só uma assinatura ali que o pastor vai dar. Será como no jardim do Éden. Eles vão lhe mostrar a mensagem. Eles vão lhe mostrar um parágrafo. Eles vão lhe mostrar uma escritura. E você vai dizer: olha, sabe uma coisa? Nosso pastor não está certo, não. Eles têm aqui até mensagem. É a hora que não se dá explicação. Jesus não abriu sua boca. Ele era a palavra. Lhe acusaram. Esse homem disse que ele destrói o templo, em 3 dias ele reedifica, e ficou quieto. Não tem explicação, não. Aqui é onde diz o profeta, chegará a hora que não vamos dar explicação. E eles vão nos encher de Bíblia, de parágrafo. E vocês sabem que vão fazer a igreja carnal, a vinha falsa? Seguimos esse falso por tanto tempo. Agora veja só, não podemos mais nem ter culto. Por causa dele, nós vamos... tem outro pastor que crê na terceira etapa. Vamos com ele também. Você vai fazer igual Ló, vai para Sodoma. Você vai fazer igual Noemi, vai para Moabe. Você vê que as eras, elas ficam tão vivas para nós nesta hora, né? Porém, eles erram. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás. Eu ia trazer aquela mensagem, o Ed satânico, onde liga com isso aqui. Ed satânico é de 65. Muito embora se deseje chamá-lo de Jeová, mas os eleitos não serão enganados, só os eleitos. De repente, você tem aí uma igreja com 200 pessoas, meus irmãos, pastores. De repente você tem só 2. Você vai perder aqueles dizimistas tudinho, porque eles vão para o outro pastor. Só 2 que vai crer em você. Eleitos não serão enganados. Você sabe que o povo dá inspiração para o pastor, dá inspiração para o pregador, a música dá inspiração, não é isso? Qualquer comício político tem que ter música. Guerra tem que ter música.
Mas não tem inspiração melhor do que aquela que vem de Deus. Vamos ao parágrafo 115? Eu não quero passar da hora e não dar isso aqui para vocês. Além do mais, os eleitos não somente serão guardados, mas quando começar este movimento, a imagem erigida à besta, os santos serão levados no arrebatamento. Olha que vale a pena você vencer a apostasia. Vencer a pressão. Eles serão levados no arrebatamento. Quem é que vai dar falta aí de meia dúzia? A igreja não vai dar falta, porque eles serão chamados de hereges, de falso. Aí o pastor diz, não, nós temos tantos membros. Esse dia um irmão estava entrevistando um pastor e disse, não, é mais de 300 membros. Será que aguenta a pressão? E a tentação será como no Éden. E este movimento pouco encantador e cativante que começou na fraternidade de Éfeso se tornará o monstro de Satanás que destrói e engana o mundo inteiro. Porque o sistema da igreja, do catolicismo romano e do protestantismo, que está se unindo, controlará toda a riqueza do sistema mundial e forçará toda a terra a entrar em sua armadilha religiosa. Envolve dinheiro. Ou matá-lo-á, recusando-lhes o direito de comprar e vender por onde quer que vivam. E isso está cumprindo simplesmente porque as filhas da prostituta estão todas simplesmente voltando para ela. Neste interim, Roma tem adquirido quase todo o suprimento de ouro. Os judeus têm o bônus e todo o papel. No tempo próprio, a prostituta destruirá o sistema monetário do presente dia, recolhendo todo o papel e exigindo ouro. Sem ouro, o sistema ruirá. Você está vendo que o papel está sumindo? Hoje é PIC? Não tem papel. O ouro voltará a dominar. Quem tem ouro? Argentina? Estados Unidos? Não, México? Roma. Lá está todo o ouro que levou de todas as nações, principalmente da América Latina, da África. Os judeus serão apanhados e entrarão na aliança. Salvação dos judeus será Moisés e Elias, para salvar os 144 mil somente. Como disse o pastor Osmar, não é 144 mil mais um, não, é 144 mil. Aquele mais um fica para trás. E a igreja prostituta dominará o mundo inteiro. Os Estados Unidos já teve 2 presidentes católicos e uma vice-presidente, uma mulher, como o profeta falou na mensagem às 70 semanas de Daniel. Nós estamos lá, a América está lá com um presidente católico, Joe Biden. Tivemos Kennedy, que morreu, foi assassinado em Dallas, era católico. Aí o irmão Brana vem e disse, teremos outro. E se cumpriu com o Joe Biden. Quem diria que o homem velhinho daquele, não dizendo coisa com coisa, meio gagá, ia ganhar de Donald Trump, o milionário, um homem que sabia falar, que tinha as multidões com ele. Era a profecia se cumprindo. A cumprir Imagina como ficou o Trump, perder para um velhinho. Foi vice-presidente do Barack Obama. O velhinho que... Para chegar ali, às vezes ele não diz coisa com coisa. E o Trump perdeu para ele. Profecia se cumprindo.
Vamos aqui, não deixando o irmão Branham aí falando. Amém? Ah, glória. 281, a estatura de um varão perfeito. Vê você o engano e o que tratam de fazer? Estão repartindo dinheiro para comprar o quê? Estão tratando de arruinar a nação, e o estão fazendo. Mesmo agora já há insolvência. Como todo mundo sabe, a economia dessa nação está baseada no ouro. E a Igreja Católica, a hierarquia, possui o ouro do mundo, 168 trilhões de dólares. Ali eu tenho você, e nisto a coisa voltará a ser baseada sobre o ouro. E todos vocês podem manter sua casa, etc. Porém, pertencerão à Igreja Católica. Você não vai poder comprar. Apocalipse 13, você não vai poder vender. Se você não tiver a marca da besta na mão e na testa, não é um carimbo não, meus irmãos. Vamos ouvir o profeta falar. A nação pertencerá à Igreja Católica. E o presidente é católico. A coisa inteira está capturada dessa maneira por meio do dinheiro. Não fala disso a Bíblia? Veja, Nabucodonosor ficou perturbado quando teve aquele sonho. Porque ele sonhou e não lembrava o sonho. Chamou os magos, os feiticeiros, os pastores, o quíntuplo, chamou tudo ali. E ninguém podia dar interpretação. Por quê? Ele precisava de alguém que contasse o sonho para ele lembrar. E o chefe dos magos disseram, olha, não existe nenhum mortal, isso é somente no mundo invisível, alguém para poder adivinhar isso para o rei. Ele disse, olha, Arioque, mata todos, incompetentes. E Arioque saiu para matar, encontrou Daniel. Bom, Daniel, tu é um também dos adivinhadores? Daniel era profeta. Daniel disse, não, me leva na presença do rei, me dá 3 dias. Chamou Sadraque, Mesaque e Abednego e disse, vamos orar. E naquela noite Deus lhe mostrou o sonho que Nabucodonosor teve. E ele entrou na presença dele. Veja que o sonho do fim do mundo, porque a dispensação gentílica começou com a adoração de um homem santo. Quando Daniel interpretou o sonho, o que fez Nabucodonosor? Dobrou o joelho e adorou a Daniel. E terminará com a adoração de um homem santo, Jesus Cristo. Daniel chegou e disse, rei, tu estava no teu leito, assim, assim, uma grande estalta, cabeça de ouro, tal. O rei, é mesmo. O irmão Branham disse, o profeta é esse aí. O profeta, ele conta o sonho que você teve. Não é você contar para ele, conta. E aquelas pessoas chegavam para o irmão Branham e diziam, irmão, eu tive um sonho, e tinha aquela parte vergonhosa. O irmão Branham disse, vem cá. E aquela outra parte, assim, assim, assim. Irmão Branham, pois eu tinha me esquecido. Veja só, perturbou o rei, que ele mandou matar todos os religiosos, todas as denominações, tinha que ter um profeta. Tinha um profeta na terra para dar a luz daquele sonho para o rei. Vamos aqui mais um pouco. Não fala disso a Bíblia? Não é este o quadro que nos mostra a Bíblia? Irmão,
O que estou tratando de dizer é que hoje dizem, desta maneira teremos uma igreja maravilhosa, unirá os protestantes. Parece bom ao olho natural, porém a ciência deste mundo é loucura para com Deus. Porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura para com Deus, porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21, e isso por meio do ofício divino que ele ordenou em sua igreja para edificar a igreja sobre essas qualidades espirituais. E não sobre algo que tem que ver com o terreno. E não sobre algo que tem que ver com o terreno. Tem gente que é apegada, idolatrada em lugar, né? A enchente ficou tudo debaixo d'água. Os tabernáculos, onde tinha gente que o coração deles estava ali. Um dia a irmã Inês disse para a irmã dela que aqueles crentes ali estavam tudo idolatrados naquela igreja. Deus precisou cobrir aquilo ali. Não só aquilo, mas de todos. Para você tirar o coração de templo, de terrenos. E na hora que o anticristo chegar, dizer, não, isso aqui é nosso. Para ter culto aqui, você tem que assinar esse termo aqui. Ó. Isso veio do Congresso. Mas a Igreja Católica está por trás do Congresso. Está por trás do STF. O STJ, ela domina tudo. É uma meretriz. É uma Jezabel. Ela está por trás da presidência da República, do presidente Lula. Você sabe que é o único que vai lá, é o único que o Papa conversa, é o presidente Lula. É o amigo do Papa. Então o Brasil está na mão dela. Já é um país idólatra, é um país idólatra. E ainda tem o concílio de igreja, que acompanha o presidente anterior. Você pode ver que as igrejas evangélicas apoiavam o presidente anterior, e a católica o presidente atual. Ela está por trás de tudo. Gente, nós somos um grupinho pequeno e parece que tem gente demais. Falo vocês através da internet. E o povo gosta, tem muita gente nos ouvindo. Quero ver quando essa mensagem chegar na mão deles. João Paulo II, um dia pegou um livrinho deste. Estava em Phoenix, Arizona, numa reunião com o concílio, com as igrejas. E o irmão Nicolau, um irmão da mensagem, veja só o nome, né? Nicolau. Entrou na reunião porque tinha credencial. E o Papa levantou a mensagem e disse, está vendo este homem? A mensagem do irmão Brana, esse aqui é inimigo da igreja. E de vocês. A mensagem chegou em sua mão. A mensagem chegou nos ouvidos de Vladimir Putin. Sabe qual mensagem chegou? A Rússia deixará cair uma bomba nos Estados Unidos. O seu profeta, disse ele, disse que nós vamos lançar uma bomba aí. Hitler tomou a palavra de Martinho Lutero para perseguir e matar os judeus. Lutero disse, os judeus todos têm que ser mortos, que são anticristo. Lutero não tinha luz? Ele tinha só a luz do seu dia. Ele não sabia quem eram os judeus. Deus também também nem explicou para ele. Mas aquela sua palavra
Hitler tomou, que era alemão também. Claro, era austríaco. E veio a Segunda Guerra Mundial. E ele matou 6 milhões de judeus, em câmara de gás, com tiros na nuca. Foi horrível, o Holocausto. E nós estamos aqui com a mensagem do profeta de Deus para esse dia. Isso não falha! A vice-presidente está lá. E o segundo presidente católico também está lá na Casa Branca. Este é o profeta de Malaquias 4, Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem, e Apocalipse 10, 1-7, sétimo anjo, a sétima era da igreja. Um resumo. Um resumo das eras 43. Agora recorde, foi a pagã Roma imperial que caiu pela espada, porém foi curada de sua chaga de morte, quando se uniu com a igreja cristã nominal de Roma, e incorporou o paganismo ao cristianismo, nisso chegou a ser o Santo Império Romano, o qual haveria de permanecer até que viesse Jesus para destruí-lo. Porém, Roma não está lutando só, suas filhas estão ao seu lado, e ela obterá autoridade absoluta por meio do Concílio Mundial de Igrejas. E isso pode parecer muito imaginário para muitos, mas realmente é muito simples de ver, porque mesmo agora as igrejas estão controlando a política e no tempo oportuno manifestarão exatamente quão enorme é aquele controle. Este movimento ecumênico terminará com Roma sendo a cabeça, embora o povo não veja isso deste modo. Isto é correto, porque em Apocalipse 17, 3 e 6, a palavra diz que a prostituta, mistério babilônico, está assentada sobre a besta. Ela está controlando o último, ou seja, o quarto império. Esta igreja romana o está fazendo. Quando está falando do quarto império, você vai na estalta, que Nabucodonosor viu no sonho, com o sistema mundial de igrejas sobre o seu domínio. Roma tomará o controle, e esta imagem, o sistema de igrejas, que é a imagem, será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Não adianta correr, vão estar sujeitos e obedientes a Roma. Ah, sou da mensagem. E o seu coração está apegado nos grandes templos, nos grandes ministérios, e o seu pastor vai assinar que ele não vai perder os milhões que estão investindo. Veja lá em João Pessoa, veja lá em Chapecó, veja lá em Curitiba, veja lá em Goiânia. Veja o que construiu agora a Voz de Deus em Jeffersonville, um templo para 2.000 pessoas. Veja na África, os grandes templos, cadeira de ouro para o pastor sentar, é muito dinheiro. Cadeira de ouro. Então, todo o povo tem que pertencer ao sistema mundial de igreja, ou está o sabor da sorte. Porque não poderão comprar nem vender sem a marca da besta na mão ou na testa. Entenda bem isso aí. A marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, o qual é trinitarianismo, etc. Aí vem dualismo e tudo, né? E a marca na mão significa cumprir a vontade da igreja mundial. Com esse grande poder, o sistema da igreja perseguirão a noiva verdadeira. Esta imagem tratará de proibir que a noiva pregue e ensine, etc. Por isso eu vou insistir com vocês que ouça o profeta, ouça o pastor Osmar, porque ali está todo o segredo revelado. Ali tira suas dúvidas, ali te dá luz, e ali você não se perde.
Ali está o seu alimento. Quando chegar esse momento, você vai ter essa mensagenzinha ali no celular para se alimentar. Até chegar um momento que ele te arrebata da oficina, da fábrica, que ninguém vai dar falta também. Saiu para ir no banheiro, saiu para ir no médico e não voltou. O que é que houve? Aonde você encontra nas ruas um dos seus irmãos, porque a primeira ressurreição se deu, e nós seremos mudados quando nós encontrarmos aqueles amados que partiram, e o aperto está se dando. Esta imagem tratará de proibir que a noiva pregue, ensine, etc. Seus ministros serão proibidos de dar conforto e verdade aos que necessitam deles. Mas antes que o anticristo se apodere completamente em pessoa desse sistema mundial de igreja, a igreja verdadeira será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus recolherá sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Olha o que nos espera. Olha, veja como vale a pena servir a Deus nessa mensagem. Pode ver você como aquele espírito de Judas regressou como um cavalo branco? Foi branco, tão semelhante ao real. Como Judas estava próximo de Jesus, lhes foi dada uma coroa ao cavaleiro do cavalo branco. Como? Aquele espírito estava no líder do sistema nicolaita, e ele era o Papa, com uma tríplice coroa, e que se assentava como Deus em seu templo, chamando-se a si mesmo de vigário de Cristo. Se vigário de Cristo quer dizer em lugar de Cristo, ou em lugar de, ou como representante de Deus, então o Papa estava chamando a si mesmo de Espírito Santo, ou depondo o Espírito Santo, agindo por ele. Isto era o espírito de Judas agindo nele. Veja como ele conquistou, indo para frente, conquistando e para conquistar. Cristo não fez isso. Todos os que vieram a ele já estavam predestinados pelo Pai. E assim continuou aquele espírito, e algum dia, literalmente, chegará a encarnar-se num homem, que encabecerá todo o concílio mundial de igreja. Exatamente como estivemos dizendo. E pelo seu ouro, recorde que Judas guardava a bolsa, ele controlará todo mundo, e aquele sistema anticristo dominará tudo e tentará controlar todas as pessoas, mas Jesus voltará e destruirá a todos eles com o fulgor de sua vinda, e o fim deles será o lago de fogo. Agora, o primeiro selo, 38. Agora, é um tempo de apostasia. É um tempo de apostasia. É apostasia dentro de Apocalipse 10, 8 a 11. Se você vai acreditar no que muitos pastores estão tentando ensinar, te desviar para que você não se alimente do alimento do dia, da mensagem de uma só pessoa, só o eleito não será enganado, mas a vinha falsa vai ser. Por quê? Vocês ficam sentados, vocês somente vêm ao culto, vocês não escutam mensagem, vocês não têm conhecimento. Então qualquer um vai te enganar. Você procura um advogado? Porque você não conhece leis. O advogado conhece leis. E um bom advogado está sempre participando de conferências, para se atualizar, sempre lendo. Um bom médico está sempre lendo, participando de conferência, para se atualizar. Um bom pastor está sempre examinando Bíblia, mensagem, ouvindo
a mensagem de uma só pessoa, meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Oséias 4:6. Aí vem um, diz uma coisa, mas acho que é verdade mesmo. Aí você se apostata. E o aposta vai a Moabe, vai a Sodoma, vai ao Egito, nunca vai à Terra Prometida. O aposta, ele sai de Jerusalém para ir a Jericó e cai na mão de salteadores. Isso é Bíblia, meus irmãos. Isso é mensagem. Finalizando, primeiro selo 338. Agora, voltando a falar dos Estados Unidos. Agora creio que eu estava falando com alguém aqui, pode ter sido o irmão Robson hoje, ou alguém com quem eu estava conversando acerca disto. Não acerca disto aqui, mas apenas sobre a mesma coisa. Creio que preguei sobre isto aqui não faz muito. O que acontecerá com esses Estados Unidos acerca dessa situação de dinheiro? Estão vendo? O irmão Brana disse que uma vez, me parece que era Paulo VI, foi aos Estados Unidos e deu a ceia para 13 pessoas. E o número da América é 13. Está em Apocalipse 13. Por isso ela faz parte disto. A Igreja Católica, aqui o profeta disse, vai dominar o mundo nesses 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. A última parte da 70ª semana de Daniel. Os 3 anos e meio, Cristo cumpriu. Jesus, quando veio. E resta 3 anos e meio, no qual, através de Moisés e Elias, os 144 mil são salvos. Estão vendo? Bem, estamos agora pagando nossas dívidas com impostos que serão pagos daqui a 40 anos. 2003. Ele está falando aqui em 1963. Estamos pagando nossas dívidas com impostos que serão pagos daqui a 40 anos. A América está vivendo de aparência. Estava vivendo de aparência nos dias do irmão Brana. Contaminou o mundo. Contaminou o mundo com seus filmes, com as suas modas e também com suas religiões, com suas doutrinas de unitarismo, dualismo. Todos os tipos de seita, a maior parte vem da América. Por quê? Rejeitaram o profeta. Rejeitaram Deus em 2 pés, no seu solo. Porque ele veio em uma Nazaré, uma Jeffersonville tão pequenina, sem expressão alguma, até hoje. E ali estava Deus, abrindo selos, e ele chegou e disse, Jesus operou mais sinais aqui no meu ministério, aqui em Jeffersonville, do que ele operou nos 3 anos e meio do seu ministério, lá na Palestina. Ele estava em outro corpo, com outro nome, onde a igreja tropeçou. Ele não chamava Jesus, ele chamava Brana, aqui entre nós, usando terno e gravata, andando de carro, numa era tão moderna. E por ter um profeta, a América ganhou a Segunda Guerra Mundial, porque tinha um profeta em sua terra. A América passou a dominar o mundo, porque tinha um profeta ali.
Deus eterno, abençoa seus filhos, Pai. Te damos graça, dê força, encha do Espírito Santo a cada um. Porque esse é um momento de apostasia, Pai. E também vem um aperto. Antes que venha a grande tribulação, mas os eleitos, teus filhos, a noiva, esposa amada, não será enganada. Pai bondoso, cura os que estão enfermos. Tira as dores desses corpos, Senhor, enfermo. Porque o corpo mais enfermo da terra é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada filho, a cada filha. Dê a tua bênção, Pai. Encha cada um do teu Espírito Santo a cada manhã, a cada dia. E os abençoa. No teu santo nome, eu te peço a bênção para cada família, Pai. Aleluia. Amém, Senhor.